Está. Isso. Aí está o meu menino. Vamos. Vamos. Ixi. Parece que vou ter que parar isto um bocadinho. Espera aí. Por isto aqui de lado. Espera aí um bocadinho. Pois é, pessoal. Todos nós sabemos que o mundo dos videojogos é uma coisa que está em constante mutação. Aquilo que usava-se há coisa de 10, 15 anos atrás, hoje em dia já não se usa. Temos jogos retro dos anos 80, dos anos 90 e é um mundo em constante evolução. O que se calhar muita gente não sabe é que esta evolução aconteceu devido a alguns fatores que influenciaram e que poderiam ter tornado o mundo dos jogos bem diferente daquilo que é hoje em dia. E hoje vou trazer-vos 3 situações que eu, na minha opinião, realmente poderiam ter alterado para sempre o mundo dos jogos tal como os conhecemos hoje. Venham daí! Pois é, quem diria? 2 empresas que hoje em dia são rivais já em tempos estiveram para ser uma só, pelo menos existirem em termos de parceria. Nos anos 80, a Sony e a Nintendo tentaram imaginar como poderia ser os jogos no futuro e fizeram uma experiência, assinaram um contrato e no sentido de partilharem informação e a partir daí tentarem evoluir no mundo dos jogos. Protótipos chegaram a ser criados naquilo que seria a Nintendo PlayStation, que nada mais é do que aquilo que mais tarde veríamos a conhecer como PlayStation, já que o objetivo seria incorporar um leitor de disco numa consola. Isto pensado já nos anos 80, no final dos anos 80. O que é facto é que a parceria acabou por não ir para a frente. Em 92 houve o rompimento dessa mesma parceria e a Nintendo acabou por se juntar à Panasonic, que não deu sucesso absolutamente nenhum para o lado da Nintendo, que no entanto para o lado da PlayStation toda a gente sabe o que é que se criou, um verdadeiro monstro na indústria dos videojogos, quando em 94 lançaram a primeira PlayStation. Daí para a frente já toda a gente sabe que história é que aconteceu, desde o estrondoso sucesso que foi a PlayStation 2, o PlayStation 3 não tão bem recebido, diga de alguma forma, mas depois o PlayStation 4 e agora o PlayStation 5, que levam os patamares de qualidade de videojogos a um nível estratosférico. Realmente, o que poderia ter sido desta fusão Nintendo com a Sony? Fica à imaginação de cada um. Cá entre nós, tu gostavas que a Sony e a Nintendo tivessem lançado uma consola, as duas juntas, em vez de se terem separado no início dos anos 90? Aproveita, deixa nos comentários e dá-me a tua opinião sobre o que pensas dessa fusão. O que toda a gente sabe é que a Nintendo realmente é uma empresa gigante no mundo dos videojogos. O que pouca gente talvez saiba é que a Nintendo já é uma empresa centenária e começou bem lá atrás, no final do século XIX, início do século XX, como uma empresa que fazia jogos de cartas somente. Tudo isso veio a mudar ao longo do tempo. E depois, quando nos anos 80 finalmente se estabeleceram como uma grande produtora de jogos e de consolas, com o primeiro Nintendo, depois ou o Famicom, como queiram chamar, dependendo da região do globo onde estivessem, a Super Nintendo ou Super Famicom, passando pela Nintendo 64, Nintendo GameCube e Nintendo Wii. Tudo isto foi com alguns sucessos e insucessos que a empresa foi criando e foi lidando com as situações. No entanto, o que é facto é que a Nintendo, até chegar à Nintendo Wii, sempre se mostrou como sendo uma empresa forte nos jogos, embora com um segmento um bocadinho diferente daquilo que a PlayStation e já a Xbox estava à procura, enquanto a Nintendo muito mais virada para os jogos familiares em relação à PlayStation e à Xbox, que preferiam o realismo nos videojogos. Tudo isto teve por ir por água abaixo. Quando foi lançado o Wii U, tínhamos o Wii, que era um tremendo sucesso, tínhamos as consolas portáteis, que eram um tremendo sucesso, Game Boy Color, depois mais tarde as DS, por aí adiante. Mas o que é facto é que a Nintendo Wii U acabou por ser um absoluto desastre.
a nível de aceitação, a nível de vendas, ao ponto da Nintendo ter ponderado deixar de produzir totalmente consolas de mesa. Só que o paradigma mudou quando veio uma chamada Nintendo NX. Se o primeiro protótipo era absolutamente mau a nível de características e daquilo que visualmente se via nos vazamentos da altura, não é menos verdade que aquilo que se viria a tornar seria um verdadeiro divisor de águas no mundo dos videojogos, quando em 2016 foi anunciado e em 2017 foi lançado. E estou a falar deste menino aqui. A Nintendo Switch, primeira consola híbrida de sucesso que realmente foi criada. Uma consola que tanto dá em modo portátil, como podem ver, é uma consola que realmente, e depois os jogos que ela traz são incríveis, como dá na televisão. Tem o mesmo poderio dos outros hardwares? Não. Obviamente que não. Logo na altura ficou patente essa dificuldade. Estávamos nós já prestes a chegar ao PlayStation 5 e à Xbox Series X e Series S, e tínhamos a PlayStation 3 praticamente como referência para a construção da Nintendo Switch, portanto era um desfazamento muito grande. Mas o facto de a Switch trazer a capacidade de pegar nos nossos jogos favoritos, estarmos a jogar em casa e de repente, não, vou pegar, vou fazer uma viagem, vou andar de autocarro, vou andar de metro, vou levar comigo e vou continuar a jogar lá. Foi isso que a Nintendo pensou. Isto aliado, obviamente, ao facto de trazer Joy-Cons. Portanto, cada coisinho destes é um comando. Acabou por manter aquilo que a estrutura da Nintendo pensa para os jogos, que é uma visão mais familiar, e acabou por ser um tremendo sucesso, porque apesar de realmente a Nintendo Switch sacrificar muito do hardware em relação àquilo que conhecemos hoje, o que é verdade é que mesmo assim entregou-nos jogos incríveis, como por exemplo o primeiro grande jogo The Legend of Zelda Breath of the Wild, que foi na altura jogo do ano em 2017, Super Mario Odyssey, e depois a capacidade que as empresas third party tiveram em trazer jogos grandes também para aqui, como foi o caso do Witcher 3, como foi o caso de Doom, como foi o caso de tantos outros jogos que correm aqui no Switch. Um bocadinho de downgrade nesses jogos é facto, mas que os roda. Portanto, isto salvou, sem dúvida, a Nintendo de deixar de produzir consolas de mesa, e foi graças ao Nintendo Switch que hoje continuamos a ter uma guerra de consolas tão acesa, já que continua a ser das consolas mais vendidas no mundo, mesmo já tendo sido lançada há 5 anos atrás. É um sucesso estrondoso, não é? E se há pouco falei em guerras de consolas, é porque eu realmente acredito que hoje em dia já não exista uma guerra propriamente dita de consolas. O público-alvo já está muito bem definido para quem usa PlayStation, para quem usa Xbox e para quem usa Nintendo. Então o que poderemos ter é alguns jogos semelhantes que nos oferecem pequenas coisas diferentes dentro das diversas consolas que temos hoje em dia no mercado. Prova disso, se calhar, é a ligação que, apesar de tudo, vai existindo entre PlayStation, Xbox e Nintendo. Se calhar a ligação mais recente aconteceu, ou que chegou a público, aconteceu em 2020, ou tentou acontecer em 2020. O que se sabe é que a Xbox realmente tentou comprar a Activision Blizzard, uma das produtoras mais conhecidas do mundo a nível de videojogos. No entanto, esse processo tem trazido à baila diversos problemas entre a fusão das duas empresas e trouxe-nos também algumas novidades sobre fusões que poderiam ter acontecido no passado. Pois bem, pelos vistos, em 2020 a Microsoft tentou comprar a Nintendo. Porquê a Nintendo? Não sabemos muito bem, mas o que é facto é que houve essa tentativa. Obviamente a Nintendo, toda a cordialidade japonesa que é conhecida, aceitou receber os representantes da Xbox. A reunião efetivamente aconteceu, o que também não é menos verdade, é que, segundo dizem, foi a reunião mais humilhante que alguma vez algum representante, fosse da Windows, fosse da Microsoft, fosse da Xbox, fosse de que parte da Microsoft fosse, foi realmente a reunião mais humilhante que alguma vez tiveram. Obviamente chegaram
à Nintendo, apresentaram os valores para a compra da Nintendo, mas simplesmente riram-se na cara dos representantes. Bonito, talvez não seja, mas isso demonstra um bocadinho a força que a Nintendo tem neste momento no mercado, por um lado, e por outro, e apesar de tudo, a Microsoft deve ser das outras duas empresas a que maior ligação tem com a Nintendo. Talvez por isso tivessem pensado nesta espécie de fusão entre marcas. Continuam a produzir jogos em conjunto. Mario plus Rabbids é um exemplo claro disso. Portanto, e continuam a surgir jogos e interações interessantes entre a Xbox e a Nintendo. Inclusivamente chegou a falar-se que Zelda poderia chegar à Xbox. Se será rumor, se será verdade, apenas o futuro o dirá. Mas a realidade é que são duas empresas que se dão muitíssimo bem no mundo dos videojogos. A PlayStation, a parte disso, também está, obviamente, atenta a esta situação e vai tentando dar cartas neste mundo fantástico dos jogos. E é uma relação que existe cordial entre as duas empresas, Xbox e Nintendo, e que continuará certamente a dar frutos neste futuro próximo e acredito num futuro mais longo também, a nível de qualidade, trazendo qualidade para nós jogadores e para nós que gostamos de consolas e de videojogos, sem sombra de dúvida. E é isto, pessoal. O mundo dos videojogos não para. Ele continua em constante mudança e evolução. Já se fala de um Nintendo Switch 2 mais poderoso, com capacidade semelhante a uma PlayStation 4, PlayStation 5, já a roçar a PlayStation 5, não sei se será verdade ou não, obviamente vamos ver o que vai acontecer. Novos modelos de PlayStation 5 e novos modelos Xbox também já estarão prestes a ser anunciados, semelhante ao que aconteceu no passado, como por exemplo os modelos Slim da PlayStation. Portanto, vamos ver o que é que o futuro nos reserva. Já agora, deixa nos comentários qual é o teu jogo favorito e que console é que usas. Se usas PlayStation, se usas Nintendo, se usas Xbox. E já sabes, comenta, curte, partilha e ativa o sininho quando fizeres a subscrição do canal, porque eu sei que tu vais fazer a subscrição do canal. Eu digo que não fazes. Estou a brincar. Portanto, continua sempre atento para mais vídeos. Pelo menos uma vez por semana traz sempre um vídeo garantido aqui no canal, ok? Um abraço, um beijo, um queijo e fui!